Quando você vai comprar um produto, se preocupa em saber se ele é produzido com menor impacto ambiental? Você já parou para pensar que práticas sustentáveis serão cada vez mais determinantes para atrair o consumidor? Pois nessa aula do professor Cláudio Tieg, você verá que a sustentabilidade pode ser um diferencial na sua escolha para a compra de uma franquia. Produzida pelo Sebrae e pela Associação Brasileira de Franchising, essa aula apresentará os principais aspectos da sustentabilidade no mundo empresarial. Você perceberá que a decisão de gerenciar a empresa com valores éticos e transparentes impacta o dia a dia de todos os participantes do negócio. Vamos ouvir? Assim como o fenômeno da qualidade total há alguns anos, principalmente nas décadas de 80 e 90, revolucionaram a forma das empresas trabalharem, nós estamos vendo na sustentabilidade uma nova onda, um novo conceito, uma nova forma de desenvolver negócios que impactam desde o indivíduo, a empresa e a sociedade como um todo e, naturalmente, os negócios. Então, nós vamos trabalhar esse tema passando primeiro pelo panorama do franchising, esses números sempre nos impressionam. Depois nós vamos trabalhar os temas de responsabilidade social e empresarial. Vamos aí acertar um pouco os temas, né? O que é responsabilidade social, empresarial, o que é sustentabilidade, qual que é a diferença desses dois termos. E vamos também trabalhar os indicadores de responsabilidade social, como é que nós medimos nos negócios, em franchising, se as empresas são ou não uma boa escolha e como a sustentabilidade pode nos direcionar a escolher ou não esta ou aquela marca. Primeiro, o nosso panorama ele é muito impressionante, vocês devem ter visto esses números, mas é sempre bom reforçar. O Brasil tem 2.426 marcas, portanto, nós muitas vezes conseguimos lembrar de cabeça de 5, 10, 15 ou 20 marcas de franquia e nos deparamos com esse número enorme, né? 2.426 marcas de franquia atuando no Brasil. O número de empregos também é muito expressivo, 941 mil empregos diretos funcionam, né, são gerados no Brasil anualmente. E nós temos também, entre alguns números, o que chama atenção é o crescimento do setor de hotelaria e turismo, veja aí o número bastante expressivo, quer seja pela entrada de um grande associado à ABF, quer seja pelo próprio mercado, que vem crescendo muito com as classes em ascensão, classes D e C. E a parte de informática e eletrônicos não poderia ser diferente, acompanha esse desenvolvimento da sociedade e o uso constante da tecnologia entendido como um diferencial na própria sociedade. Quem tem ou quem não tem conexão, quem tem este ou aquele aparelho, né, vai quase que se classificando pelo tipo de aparelho que utiliza. Se até alguns anos nós víamos a sustentabilidade ou a responsabilidade social e empresarial como algo que se faz à parte, quando tem tempo, ou faz porque gosta, agora nós percebemos que a sustentabilidade é um elemento, é um fator, é uma atitude de gestão. A sustentabilidade só acontece na empresa se ela está no modelo de gestão. E nós vamos aí trabalhar alguns elementos sobre isso. Vamos falar um pouco do panorama mundial, né? Por que falamos de sustentabilidade? 20% da população mundial consome 80% dos recursos extraídos do planeta. 20% consome 80%. Portanto, nós temos um topo de pirâmide insustentável, que tem um índice de consumo exagerado, que impede e vem impedindo a inserção social daqueles que ainda não têm consumo, que estão, inclusive, à margem do consumo. Um mundo de diferenças e com insustentabilidade. Esse é o panorama que está e a sociedade inteira é convocada a repensar a sua ideia, a sua proposta como empresário, como cidadão, para reverter esse quadro. A igualdade entre sexos também é um fator que impede o desenvolvimento sustentável no mundo. Um dos temas trabalhados na Rio+20 foi esse. A desigualdade, a condição em que a mulher é colocada na sociedade, no Brasil e em diversos países, faz com que a gente não consiga atingir índices sustentáveis de desenvolvimento. Quer seja por baixos salários, quer seja por condições inadequadas e ausência de direitos de cidadania conferidos às mulheres.
No panorama econômico, a globalização, esse movimento acirrado, principalmente agora em que a gente vê no Brasil um fluxo muito intenso de empresas comprando empresas brasileiras, vai permeando esses processos de compra, aquisição e competição no mercado, vai pressionando alguns elementos. Por exemplo, nos últimos 40 anos, aumentou em 4 vezes o consumo mundial. E a grande pergunta é, o consumo que aumentou tanto, trouxe mais felicidade para as pessoas? Essa é uma resposta difícil de dar. Esse modelo que inspira o mundo também precisa ser revisto. E quantas vezes o Brasil segue esse modelo, muitas vezes atrelado muito à economia, porém não tão sustentável. A competitividade pressiona, e pressiona sempre, assim como pressionou nos últimos anos, com a tendência da qualidade total, mas agora vem com um diferencial. As empresas, as instituições, os segmentos de negócios buscam certificações que trabalham a questão ambiental, ou a questão dos direitos humanos, ou a questão da qualidade na construção, enfim, o mundo já tem um naipe bastante interessante e ascendente de indicadores de conceitos de qualidade, que são, por exemplo, as ISOs, as SAs e o selo, por exemplo, o FSC, que é o selo de certificação de manejo de floresta, que vai resultar num papel mais sustentável, num móvel mais sustentável. O selo FSC hoje é muito exigido no mercado em diversos ambientes. Mas ainda há aquelas empresas que desenvolvem ações insustentáveis, que compram produtos que podem ser fruto de geração de desigualdade social, como trabalho escravo, ou mesmo desmatamento, quando consomem produtos que não são certificados. E o Brasil? Nós estamos num cenário crescente de economia e temos alguns dados que mostram que a gente corre risco com o nosso próprio crescimento. Ao crescer, aumentam as nossas dificuldades e demandas do ponto de vista social e ambiental. A classe C, em 2012, representa 54% da população brasileira. E, portanto, é uma população que vem carente de consumo e que segue padrões de consumo de sociedades mais abastadas. Logo, pode-se seguir a pegada não tão ecológica. Adota-se um modelo daquele que consome mais, que muitas vezes não é sustentável. Em 2011, houve um novo aumento da renda dos brasileiros e a renda média disponível cresceu quase 50%. Então, nós temos, assim, um cenário positivo, econômico, mas que demanda um interesse muito sério se estamos levando a sociedade para o consumo sustentável. Esse gráfico mostra que, entre 61 e 2008, nós tínhamos um número de pessoas no mundo e tínhamos recursos naturais para atender esse público. A partir desse período, o mundo passou a ser insustentável. Aumentou o número de pessoas e os recursos naturais não acompanham esse número de pessoas. Se todo mundo consumir igual aos modelos mais economicamente ativos, como Estados Unidos ou mesmo Europa, nós precisaríamos de 3 a 5 planetas em termos de recursos naturais. Então esse tema da responsabilidade social passa a ter um jeito de pensar diferente e ele está aí descrito pelo Instituto Ethos como, na verdade, a responsabilidade social da empresa é um modelo de gestão que se pauta pela ética e pela transparência. Portanto, relações mais claras, mais transparentes, geram negócios sustentáveis. E aí, claro, que esse processo atrelado a um desenvolvimento social e ambiental que seja compatível com toda essa realidade que vivemos. Limite de recursos e aumento de temperatura e desigualdade social. Esses 3 pontos tiram o sono das administrações internacionais, perturbam as empresas. Por exemplo, se você vai decidir abrir uma empresa aqui ou acolá, numa determinada cidade ou num bairro, você precisa saber se aquela região é sujeita, no Brasil, a grandes chuvas, a deslizamentos. Como seria e como será a abertura de um negócio às margens em situações litorâneas ou mesmo em cidades serranas, como na região do Rio de Janeiro. E a sustentabilidade, a gente vai trabalhando esses temas, na verdade, ela está inspirada
no conceito chamado Triple Bottom Line, do John Elkington, que conceituou que sustentabilidade é equilibrar os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Nós estamos muito acostumados a pesar a mão, a carregar a tinta no econômico e esquecemos do ambiental e do social. O bom negócio, o bom valor é e será cada vez mais cobrado se ele tiver com os aspectos sociais e ambientais equilibrados. Eu estou desenvolvendo um negócio, estou abrindo uma empresa, que valor agregado ao meu bolso ela me traz, que valor agregado à sociedade, porque ela existe, e que valor agregado ela traz ao meio ambiente. Ela é poluidora, ela não é poluidora, ela favorece, ela desfavorece. O negócio de hoje e do futuro será basicamente estruturado e é basicamente estruturado nesse equilíbrio. Não é para deixar de ter lucro, é para trabalhar com inovação, para trabalhar com desenvolvimento, para trabalhar com tecnologia, para chegarmos a esse equilíbrio. É uma decisão individual do gestor, do cidadão, gestor do indivíduo, que passa a ser e passa a impactar no negócio. Ela se materializa com base nos propósitos que você, como pessoa, tem ao conduzir um negócio. E o sistema de franquia, ele tem uma grande rede de relacionamentos, e o John Elkington chama essa cadeia de relacionamentos, ele diz que são os stakeholders. Na verdade, é a cadeia de relacionamentos. Nós temos que buscar valor, gerar valor, nos diferenciarmos no mercado com a nossa marca, trabalhando de forma ética e transparente com todos esses públicos. De nada adianta eu agradar uma comunidade, fazer uma doação e, ao mesmo tempo, ser uma empresa sonegadora de impostos. Eu penso que nós devemos questionar os impostos, cobrar dos nossos gestores de governo que os impostos sejam melhor usados, mas nós não podemos entrar na justificativa da sonegação porque ele é mal usado. Portanto, o equilíbrio da empresa está ligado aí. Eu me relaciono bem com o consumidor, eu me relaciono bem com fornecedores, eu garanto que esse fornecedor não me traz nenhum impacto ambiental ou social, mas eu também cumpro a minha parte com o governo, e aí sim eu vou para a mídia, eu vou para os outros meios. É uma decisão de gestão que impacta o dia a dia. E aí muita gente diz, mas se eu trabalhar desse jeito, isso traz retorno? Ué, me parece mais pesado, algumas pessoas dizem, né? Eu vou ter que pagar tudo por dentro, vou ter que tratar todo mundo bem. Como é que fica isso na empresa? Para uma pessoa abrir uma franquia, ela precisa assinar um documento que chama Circular de Oferta de Franquia. Nós temos uma lei que regimenta o nosso mercado. Então, um marco regulatório decidido por nós, apoiado por nós, que virou lei. E esse marco regulatório hoje favorece o candidato à franquia e aquele que é o franqueador que está vendendo a franquia. O franqueado passa a ser o embaixador da marca. É aquela pessoa que faz a manifestação da marca na comunidade, é aquela pessoa que trabalha com seus funcionários, com as demandas da comunidade, que sabe como é o negócio ali na ponta, lá onde ele acontece no dia a dia. Portanto, essa relação precisa ser estruturada em questões legais, éticas e de compromissos com a sociedade e com o meio ambiente. E os ganhos são vários. Entre eles, valor à imagem como diferencial competitivo, atração e retenção de talentos, possibilidade de redução de custos, quando eu fecho uma torneira, quando eu crio um sistema de energia ou uso um equipamento mais ecoeficiente, quando eu tenho meu cliente, os meus funcionários antenados para desligarem o ar-condicionado, para desligarem a luz na hora certa, quando eu tenho as pessoas pensando no dia a dia da loja ou do negócio, como vai usar menos papel, como vamos fazer isso aqui diferente, como vamos fazer essa empresa diferente, alinhada à satisfação das pessoas e ao meio ambiente. Reduz custo. Portanto, a sustentabilidade deixou de ser algo etéreo para se tornar algo do dia a dia, aquilo que traz resultado para a empresa e mais, o que eu gosto bastante, é que ela trabalha e estimula o desenvolvimento de lideranças. Quem é o empresário de hoje, quem será o empresário do futuro? Nós precisamos, e temos já muitos entre nós, mas cada vez mais, de líderes sustentáveis. Líderes que pautam o seu trabalho pela ética, pela transparência e por valores que são muito mais que monetários.
Como será essa empresa daqui 10 anos? Como será a minha empresa daqui 20 anos? Ela veio para ficar ou ela vai acabar? O consumidor brasileiro está em franca transformação, não poderia ser diferente. O Instituto Acatu, pelo Consumo Consciente, traz alguns dados muito importantes. Por exemplo, em pesquisa, os consumidores estão preferindo um bom transporte público do que comprar o próprio veículo ou manter o seu próprio veículo. Ah, mas será que é verdade? Em pesquisa, ele sinaliza que se ele tiver um transporte público de qualidade, ele abre mão do veículo. Ao contrário das décadas de 80, 90 e até as anteriores, onde o grande sonho do jovem brasileiro era, aos 18 anos, ter o seu primeiro veículo. Isso está mudando. Nós temos meninos, meninas que estão preferindo um iPad, um computador mais vitaminado, um intercâmbio no exterior. Enfim, tem uma fila de prioridades e o carro deixou de ser o grande desejo da moçada, né? Isso é uma mudança muito grande. Com o advento da Rio+20, a pesquisa registra, e tantos outros movimentos, a pesquisa mostra que 44% da população já ouviu falar em sustentabilidade. Portanto, esse consumidor, ele está em todas as classes econômicas, está um pouco nas classes mais abastadas, mas ele vai até o extrato da classe D, ele está presente, né? Portanto, as pessoas esperam que as empresas tenham sustentabilidade. As pessoas querem ver isso nas empresas. E elas querem exercer a cidadania através do consumo, aliada à empresa que faz alguma coisa para o meio ambiente, para a sociedade. Uma coisa importantíssima que o franchising e o varejo têm é o poder de influenciar a sua cadeia até que o produto chegue à loja e o poder de influenciar, educar, compartilhar, conviver com a cadeia posterior à loja. Portanto, qualquer pequeno negócio, qualquer pequena empresa, loja, pode e deve abusar das questões da sustentabilidade, fazer coleta seletiva, se tornar um ponto de coleta de óleo, fazer campanhas de redução de consumo, usar sinalização para reduzir consumo de água e de energia. Isso não é mais entendido como pão-durismo. Em São Paulo a gente usa essa expressão e tem em vários lugares do Brasil outros termos, né? Mão de vaca e tantos outros. Não é mais entendido como mão de vaca, pão duro. Ao contrário, o consumidor quer ver se a empresa é sustentável, se ela faz isso, e isso dá a ele um grande conforto. Não tem muito poder, tem uma pequena empresa? Tem sim. Escolha um fornecedor com compromissos sustentáveis. Conecte-se a consumidores que pensam desse jeito. Essa é uma cadeia super virtuosa e, naturalmente, praticar a reciclagem, mesmo que os processos públicos não nos motivem. Quantos de nós dizem, mas a coleta seletiva, eu vejo que na minha cidade, gente, não importa. Separem o lixo seco do molhado, encaminhem para cooperativas ou para os dias que a própria prefeitura recolhe. A reciclagem é um elemento importante, não é o principal, como muitas pessoas pensam, o certo é repensar produtos e serviços, mas ela é um elemento educador e mobilizador fundamental. Tanto é que as crianças dão hoje muito baile nos adultos, as crianças estão muito mais sensibilizadas para isso do que os próprios adultos. Nós temos, assim, uma série de detalhes que mostram que 1 em cada 3 consumidores se enquadram no grupo de mais conscientes. Portanto, nessa sala, na internet, em todo lugar, tem um consumidor consciente em cada 3. Esse consumidor, ele é influenciador, ele dá opinião, ele exige, ele vai para a rede social, ele entra na ouvidoria de uma empresa e reclama. Ele é aquele que lidera o seu pequeno núcleo familiar e influencia decisões de compra entre os amigos. É aquele que é mais militante mesmo da causa. Aqui uma rede de alimentação, um supermercado, onde ele oferece informações e cria postos de reciclagem, o que faz com que o cliente volte à loja mais vezes. Ele não precisa ir lá só para comprar. Ele vai voltar para deixar o material para reciclagem. E nessa atitude de contato, convivência, ele compra de novo, ele fideliza, ele curte a marca, ele conta para os outros, né? Essa é a empresa que a gente quer, a empresa mais cidadã, mais envolvida, mais próxima do consumidor, facilitando a vida dele, em tantos aspectos e também na reciclagem. Quantos de nós não muitas vezes acumulamos alguma coisa em casa e não sabemos onde levar, se isso é ou não reciclável? Quando a loja nos orienta,
fica mais fácil. E nós temos no franchising, como eu comentei, prêmios. Nós temos um prêmio que valoriza isso. Por que a gente faz prêmio? Para que a empresa também possa registrar, informar a sociedade o que ela está fazendo e com essa premiação, naturalmente, ela ganha notoriedade e diferenciação de marca. Mas o que é bacana do prêmio é que a empresa escreve, aí depois ela vê que ao relatar o projeto dela para um prêmio, ela descobre que ela poderia melhorar. Essa autorreflexão constante de como eu posso melhorar, como eu posso fazer diferente, faz toda a diferença. Além disso, nós temos os indicadores setoriais. São indicadores de gestão no sistema de franquia, como eu comentei com vocês. Esses indicadores avaliam entre 7 eixos importantes, entre consumidores, comunidade, governo, sociedade, fornecedores, meio ambiente, os próprios colaboradores. Com essa ferramenta, a empresa responde um questionário, identifica qual o seu momento e traça metas empresariais para ir melhorando. Esses são os indicadores que nós temos para empresas franqueadoras. Vou comprar uma franquia? Pode perguntar lá para a equipe de expansão que está vendendo aquela marca. A sua empresa usa indicadores de responsabilidade social? Que tipo de compromisso essa empresa tem? E ouça, e leia, e saiba o que as empresas estão fazendo. Além disso, nós temos um programa que chama-se Franchise de Baixo Carbono, como eu comentei com vocês. Tem uma gama muito interessante, já 24 redes, 9.000 lojas, monitoram o consumo de energia, de gás, o consumo de gás, combustível, geração de resíduos e também o próprio consumo de viagens aéreas. Esse é um elemento de um padrão internacional que nós usamos. A loja monitora e ela planta árvores para compensar essa emissão a cada ano. Mas o bacana é que quando ela passa a ter poder gerencial sobre essa geração, ela cria metas de redução. Então não queremos que o plantio de árvores para compensar seja o imposto da árvore. Ao contrário, é importante que após um ano a empresa passe a plantar menos árvores, porque ela reduziu as suas emissões. Exceto se ela teve um grande crescimento operacional, aí claro, o consumo de árvores que compensa acompanha. Além disso, nós temos na feira de franquia um prêmio Stand Sustentável, damos todas as pistas para que as empresas montem seu stand sustentável e, naturalmente, as que cumprem isso vão ganhar um reconhecimento. São soluções muito legais, reutilização de material, acessibilidade, contratação, por exemplo, de uma mão de obra que possa, por exemplo, pessoas deficientes ou portadores de síndromes, são formas também de inclusão social. Além de todo aspecto ambiental, escolha de lâmpadas, redução do uso de aparelho de ar-condicionado, tudo isso num simples movimento de feira de franquia, o empresário é estimulado a trabalhar dessa forma. Outro elemento importante é a premiação que nós temos, as melhores franquias para trabalhar, com a Great Place to Work, e a publicação sai na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Vocês sabem que essa premiação acontece em vários setores da economia e desde o ano passado nós trouxemos a gestão do capital humano como um diferencial para a sustentabilidade dos negócios. O franchising evolui no Brasil, muitas vezes mais do que em outros países, e essas gerações vão caminhando, e os modelos vão se sofisticando. Franquia não é tudo igual e o jeito de funcionar também não é tudo igual. Portanto, as franqueadoras que são consideradas empresas de sexta geração assumem compromissos, usam indicadores de responsabilidade social no modelo de gestão, assumem compromissos ou pactos nacionais e internacionais para a sustentabilidade, desenvolvem projetos sociais e ambientais, fomentam isso para que os seus próprios franqueados também desenvolvam projetos e, claro, sempre que possível, revejam a sua missão, visão e valores, porque uma empresa é um organismo vivo e precisa estar em constante transformação. Além de toda a questão da excelência no serviço prestado, ela assume compromissos verdadeiros com o desenvolvimento sustentável da sociedade. Eu deixo para vocês alguns sites interessantes para que vocês aprofundem, conectem essa informação que nós trabalhamos aqui hoje ao seu conceito de desenvolvimento sustentável, aquilo que você acredita como responsabilidade social das empresas, e aproveitem esses sites para fazer pesquisas e conhecer o que é que o franchising está fazendo. Hoje nós podemos dizer, o franchising brasileiro é líder em diversos aspectos, inclusive é pioneiro e líder
em uma série de projetos sociais e ambientais. Temos muito o que fazer, mas com certeza estamos no caminho, assim como a sustentabilidade nunca será acabada. A cada dia, a cada mês, nós temos que desenvolver a nossa inovação, a nossa criatividade, o nosso jeito de pensar, porque o mundo, já de alguns anos, não será mais o mesmo daqui para frente. Ao final dessa aula, percebemos que pensar em soluções sustentáveis e aplicar algumas práticas simples podem impactar a redução de custo e ganhos para a empresa e todos os envolvidos na cadeia de consumo. Vamos relembrar alguns pontos importantes apresentados pelo professor Cláudio Tieg. Para começar, qualquer pequeno negócio pode ter práticas sustentáveis. Pequenas mudanças como apagar a luz, usar menos papel, economizar água, realizar uma coleta seletiva aproximam o consumidor. E o consumidor consciente tem o poder de impactar seu grupo familiar e amigos. E esse pode ser um novo modelo de fidelização de clientes. Uma empresa responsável é a que equilibra os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Isso traz valor à imagem como diferencial competitivo, valoriza a marca e abre caminhos para novos mercados. Por fim, muitas franquias já se utilizam de indicadores setoriais de sustentabilidade para avaliar eixos importantes que ajudam o diagnóstico e estimulam o aumento de responsabilidade na condução do negócio. Procure conhecer esses indicadores. Eles ajudarão a traçar metas empresariais de melhoria contínua. Portanto, cabe a você avaliar quais as características que chamam a atenção do cliente e que correspondem aos valores que você acredita para o negócio. Com boas ideias, um franqueado pode estimular uma rede inteira a se tornar mais sustentável. Projetos inovadores podem se tornar ações práticas e reais. Se desejar ter outras informações, procure o Sebrae e a ABF, a Associação Brasileira de Franchising. Faça sua escolha de forma consciente e tenha sucesso em seus negócios. Até a próxima aula!